Olá a todos! Alguns de vocês talvez já se tenham cruzado comigo numa outra página de um qualquer livro das histórias que conto na Biblioteca Municipal de Estremoz. Chamo-me Dora Genebra Amaro e sou a animadora desta mesma biblioteca. Pediram-me para contar uma história. Contar uma história tem muitas formas, muitos métodos, muitas técnicas. O meu método, o meu estilo de proximidade, de afeto, de entrega total e de muita interpretação e encenação, no contexto atual de uma pandemia mundial, não é de todo possível. E então, tal como toda a nossa sociedade, temos que nos adaptar à nova realidade e tentar fazer o melhor que conseguimos. Para isso, surgem-nos as tecnologias, as redes sociais, que são hoje a única forma que temos para conseguir estar junto dos nossos, junto dos que mais gostamos e junto e fazendo aquilo que mais gostamos. Contar uma história através das novas tecnologias, em frente a um computador, sem um público, sem crianças, sem adultos, sem nada, apenas uma câmara e eu. Não é certamente o mais desejável, nem é o mais interessante, nem é aquilo que consegue transmitir e transparecer tudo o que uma história deve e pode fazer sentir nos corações de cada um. É claro que as tecnologias nesta situação atual são a única solução, a única hipótese, o único meio que temos para chegar junto daqueles que mais gostamos. Quem me dera que elas não estivessem a fazer tanta falta por este motivo, por um motivo tão terrível e tão nefasto para a sociedade. Vou então contar, ou pelo menos ler, a história. E ler deve ter sido, se calhar, uma das atividades que mais vos tem acompanhado por estes dias de confinamento social. Se não foi, devia ser, porque ler consegue-nos transportar para sítios, para locais, para o mundo da fantasia, para o mundo maravilhoso e belo que neste momento não podemos contemplar a não ser pela nossa janela, ou então pela janela de um computador. Estamos presos a estas tecnologias, a estas redes sociais, tal como outrora, em 1974, estivemos presos numa ditadura. Numa ditadura que, enquanto povo, conseguimos nos libertar. E também, agora, vamos conseguir e voltar a escrever liberdade na nossa história. Os abraços que agora não conseguimos dar, nesta história vão aparecer. Por isso, escolhi a história. Uma história que termina com abraços, uma história que fala de uma flor que nasceu e cresceu sem sol, debaixo da sombra, debaixo do escuro, sombrio, frio e sem esperança. Não, sem esperança não, porque ela teve sempre força, esperança e sempre quem a ajudasse a conseguir erguer-se, a conseguir procurar o sol. E esse dia chegou. Esse dia chegou e, e ela mudou e passou a ser aquela flor que todas devem ser. Nós também. Em 1974, se vivíamos sob a sombra, sobre a escuridão, juntos conseguimos voltar a ver o sol. E isso é o que vai acontecer também agora. Que esta história seja um abraço simbólico, literário, para todos vocês, da Câmara Municipal de Estremoz, pela voz da Biblioteca Municipal. Era uma vez uma flor. Tanta flor que pode ter uma história. Era uma vez. Seja na primavera, seja no próprio inverno. Mas esta flor
Era uma vez num canto escuro da terra, sem sol que lhe desse cor, sem um olhar que a tocasse, sem as mãos do vento que a fizessem estremecer. Vivia num canto escuro, perto de uma lagoa de sapos, entaipada, fechada, sem ver nada nem ninguém. Nem o vento ou a vida a estremecia. Era uma vez, mesmo uma vez, toda a sua vida de sombra. Na escuridão, os sapos fitavam na flor os seus olhos muito redondos e feios, mas cheios de desejo de a olhar, como se lhe dissessem, deslumbrados: És pobre, prisioneira da sombra, mas és bela. E a flor continuava escondida, como um lençol de trevas sepultada. As suas raízes agarravam-se à terra, frágeis, recebendo umidade. O caule tentava erguer-se na posição vertical, à procura do sol que não chegava nunca. E as pétalas que não tinham nenhuma das cores do arco-íris, porque o sol nunca as tocara, iam-se abrindo, pálidas, devagarinho. E fora daquele canto da natureza, a primavera já tinha rompido, aberto as cortinas de luz, as jarras de chuva, as árvores com os troncos muito límpidos, muito castanhos, a deixar romper as folhas verdes e trêmulas, quase sem recorte, confundindo-se com a atmosfera clara. E o sol? O sol um dia apareceu, pela madrugada, mesmo sobre a noite. Nasceu mais cedo do que nunca. Nem sabíamos como. Como podia ter nascido assim, quando a terra se mexia exatamente da mesma maneira? E veio de madrugada, misturado com música tão mansa que as sombras se haviam esquecido de tapar a flor escondida, de pétalas sem cores do arco-íris, sem folhas verdes, de caule mal erguido. E os sapos abriram mais os seus grandes olhos, com o musgo de solidão e o desejo de amar. És bela! És bela! Gritaram. Os sapos mal amados, também mal amados como a flor. Os sapos que trabalham na terra sem quererem nenhum bem em troca. És bela, repetia. E a flor tornou-se rubra de sol com o amor dos sapos. Rubra e trêmula, o caule mais vertical, as raízes agarradas mais à terra. Que nos dizes, flor? Perguntaram os sapos. O que vos digo? E a flor vermelha percebeu que, para além de poder ter cor, também podia falar, ter voz. Que nos dizes, flor? Perguntaram os sapos outra vez. O que vos digo? A flor vermelha, de folhas verdes e caule erguido, raízes agarradas à terra, respondeu: O que vos digo? Sou vossa amiga, tanto. Acompanharam-me quando eu tinha fome de sol. Com o vosso olhar tão bom, tão fraterno, ajudaram-me a não morrer. Os sapos sorriram. Que os sapos sabem sorrir. E disseram-lhe: Obrigado também tu, foste a nossa esperança. Vivíamos aqui só com o sangue da noite na nossa pele, com o verde dos lismos das águas paradas. E a flor sorriu, abrindo o vermelho nítido das pétalas, o verde nítido nas folhas. As flores também podem sorrir. Então viu-se uma criança que caminhava pela madrugada, sobre a terra que o sol ia tocando, vinha descalça, com a música dos passos mansos dos pés descalços. Olhou a flor. É tão linda. Vou levá-la à minha mãe. A flor vermelha, desde que tivera a cor que o sol lhe havia dado, começara breve a sua vida, a sua verdadeira vida ligada à terra. E a vida sorriu. Vida breve de flor, que em breve iria morrer.
Mas não, ela continuaria. A amizade dos sapos, a mão do menino que ia levar à mãe. Tudo era muito. Os próprios sapos lhe disseram: vai, havemos de nos encontrar. Seremos homens ou cavalos alados? Ela, apesar de tudo, vivera porque esperara tanto. O sol e o amor irmão dos sapos. E deixara-se cortar para viva continuar. Pela mão de uma criança, filha dos homens, separou-se da terra, partiu. A mãe recebeu a flor da mão do filho e sorriu. Sabes que esta flor tem milhões de irmãos? Perguntou-lhe. Mas ela vivia tão só no charco dos sapos, observou a criança. Onde estão eles? Os irmãos? Vem ver. E a mãe deu-lhe a mão direita muito suave e segura, enquanto a esquerda prendia a flor. E ambos caminharam pelas ruas, e na rua havia flores vermelhas. Flores vermelhas por toda a parte, no peito das mulheres, dos homens, no olhar das crianças, nos canos silenciosos das espingardas. Não era uma guerra, nem uma festa. Era um mundo de coração aberto. E o menino espantado olhou para tudo e para todos. O menino que fugira pela madrugada diferente para encontrar a flor solitária. E viu que a mãe chorava de alegria. E com a sua mão, de seda, pura, limpou-lhe as lágrimas transparentes. Ambos haviam estendido a alegria única das flores cortadas no peito de toda a gente e continuaram a caminhar pelas ruas úmidas de alegria. Rios livres correram para o mar. Numa esquina encontraram o pai, também ele com uma flor ao peito. Abraçaram-se os três, sorrindo, como se abraçassem o mundo inteiro, e continuaram a caminhar. História de uma flor, Matilde Rosa Araújo. E permitam-me que vos diga uma coisa. Entre casas, portas e janelas fechadas, muitas histórias podem ser contadas. Termino assim a história que escolhi para, de uma forma simbólica, celebrarmos esta data tão importante para todos nós e dizer que, quando tudo passar, também vamos abraçar o mundo inteiro e caminhar e voltar a sentir o sol da vida.